comentar com você neste vídeo, torcedor e torcedora do Palmeiras, sobre a possibilidade do Palmeiras contratar o Rubens, tá? Lateral esquerdo do Atlético Mineiro, tá? O jogador tem 23 anos, na flor da idade ainda, né? Muito novo. Parece que tem muito mais, né? Parece até que é um veterano, de tanto a gente falar do Rubens, né? É um jogador que de fato tem uma capacidade interessante quanto à leitura de jogo, né? Quanto a alguns processos que ele desempenha dentro de campo, que ele toca dentro de campo, né? Como por exemplo a saída muito interessante ali do fundo do campo, né? Pelo setor esquerdo. Acho que esse jogador tem algumas particularidades interessantes e acho que muitas delas estão ligadas à sua versatilidade. O Rubens é um jogador que pode trabalhar como um lateral esquerdo, é um jogador que pode trabalhar também como um extremo, é um jogador que pode trabalhar também como meio-campista. Quando ele atua no meio de campo, eu não diria que ele seria um jogador meio-campista muito avançado, uma espécie de enganche, de um meia que joga as costas de um centroavante. Quando ele atua no setor de ataque, eu vejo o Rubens como jogador, o típico camisa 8. Então a pergunta é, mais um, né? Porque o Palmeiras já está com um estoque ali de bons jogadores para esse setor, né? Seria legal buscar no mercado um camisa 10, né? Para que as funções do 10 não sejam trabalhadas em campo por algum jogador camisa 8 improvisado, né? Então seria interessante buscar um 10 no mercado também, né? Então o Rubens, se for contratado com a sua versatilidade, e se o Abel estiver pensando também no uso do Rubens como um meio-campista, eu acho que é uma bobagem, porque o Palmeiras já tem meio-campistas com as características do Rubens, né? E precisa de um meio-campista com características que não estão no Rubens, como um típico camisa 10, né? Ok. Como lateral, eu acho que o Rubens é um jogador interessante, né? É um jogador interessante pelo apoio qualificado. É um jogador que quando chega ali ao campo de ataque, costuma entregar bastante profundidade para sua equipe, apesar de que tem um cruzamento bom e nem sempre precisa ir, e até por isso nem sempre vai ao fundo do campo, porque ele tem um bom cruzamento, sem dúvida alguma. É uma ótima característica do jogo do Rubens. Também acho que é um jogador que quando faz essa saída do fundo pelo lado do campo, ele entrega qualificação, qualidade, né, para essa saída do fundo. Nesse sentido, eu acho que ele faz muito bem esse corredor lateral, nessa progressão para o campo de ataque. Quando ele progride para o setor de ataque, acho que ele manda muito bem, tá? Em linha, marcando, o Rubens é um lateral que, assim, não é grande coisa do ponto negativo ou positivo. Ele é, assim, um jogador normal, protocolar, digamos assim, né? Tem as suas falhas, tem os seus acertos, tem os seus erros, é um jogador protocolar. Mas eu acho que está muito mais, né, para ser um jogador, para evoluir, para melhorar, para ser um bom defensor, do que o contrário, tá? A questão do apoio lá no setor de ataque também eu acho que é algo bem importante aí por parte do Rubens. Tem essa qualidade de passe, o passe longo, o passe médio e também o cruzamento, que tem muita qualidade. Cruzamento com tamanha qualidade que, como eu disse, faz com que ele nem vá sempre ao fundo do campo. Muitas vezes chega perto da área, já faz o cruzamento, porque ele tem capacidade de cruzar com muita qualidade também. O que eu acho que o Rubens poderia fazer é arrematar um pouco mais de fora da área, né? E até entrar em algumas situações dentro da área, porque ele tem uma boa finalização, né? Ele também possui uma leitura do jogo muito interessante e também acho que está a desenvolver no Rubens ainda mais essa questão da associação com outros jogadores quando ele está no campo de ataque. Ele manda bem nisso, manda bem, mas precisa evoluir muito mais, até porque tem potencial para jogar muito mais, tá? O Rubens é um jogador, contudo, que quando está no campo de ataque, a recomposição dele deixa, sim, um pouco a desejar, tá? Dentre outras coisas, por quê? Eu não vejo o Rubens como um lateral de muita velocidade, né? Sobretudo quando ele vai ao fundo do campo. Quando ele vai bem ao fundo do campo, quando ele precisa recompor, eu acho que ele, sim, deixa a desejar. Por dois motivos. O primeiro deles, porque eu acho que não sobra tanta velocidade assim para o Rubens. E o curioso é que, à medida que ele vai ao fundo do campo, parece que ele se esgota nessa ação, né? Nessa prática, e quando ele precisa retornar, parece que não tem o gás suficiente para retornar com velocidade. Além disso, eu acho que tem um outro problema também associado ao poder de marcação, que passa pelo, né, tem mais dois problemas na verdade, que passa pelo time da recomposição. O momento certo, preciso de que agora eu tenho que deixar de ser um atacante e voltar a ser um defensor. E aí ele precisa voltar. Esse time, esse momento certo em que o jogador que está no ataque entende que precisa retornar,
essa questão, esse quesito, eu acho que o Rubens não tem em alta conta, não. Um outro problema associado também à marcação que ele comete, a meu ver, é o fato de que, quando ele está no campo de ataque e ele precisa recompor, muitas vezes ele faz esse esforço de recomposição. Curiosamente, estranhamente, quando ele chega ali ao setor do meio de campo, ele para no meio de campo, né? Se tornando ali uma espécie de volante, e nem sempre volta fazendo o corredor até o fim, o que gera uma desproteção do setor. Por quê? Porque se o lateral está lá no campo de ataque, por certo que os volantes, né, e até os zagueiros vão se esforçar para tentar fechar aquele corredor. Os volantes, né, e se por acaso o ataque do adversário seguir no corredor, né, os defensores também vão fazer esse esforço para fechar aquele corredor lateral abandonado pelo lateral de origem que foi lá para o ataque, né? Ok. Então, é normal que um lateral jogue como atacante e que, taticamente, a equipe compense a ausência do lateral naquele corredor com outros jogadores, né? Praticando ali ações defensivas e fechando o corredor, né? Ok. O problema é que quando o Rubens está recompondo, né? Ele não passa essa mensagem para os outros volantes, ele não passa essa mensagem para os zagueiros também da sua equipe. Por quê? Ele não passa a mensagem, ele volta, né? Ao voltar, ao recompor, né? Ele passa a mensagem de que ele vai voltar para fechar o corredor, né? E aí ele deixa o corredor tanto quanto desprotegido da ação dos outros volantes, da ação dos outros zagueiros, porque os zagueiros e também os volantes entendem que o Rubens está voltando. O problema é que o Rubens volta e para no meio de campo. E aí, os zagueiros não estavam preparados para isso. Os outros volantes que estão naquele setor não estavam preparados para isso, porque supunham que o Rubens voltaria totalmente. Então é uma questão que precisa ser resolvida, e isso é tão amador, né? Já está há muito tempo, na minha opinião, no futebol praticado pelo Rubens, tá? Então é um jogador que tem talento, tem uma bola parada interessante, tem um passe qualificado, tem uma saída do fundo que eu acho que também é muito qualificada, né? É um jogador que tem todas essas características positivas que ele possui no seu jogo. A gente percebe claramente que elas ainda têm muito a se desenvolver. Não porque aquilo que ele entrega seja pouco, mas pelo fato de que ele demonstra ter um potencial brutal para virar um jogador ainda maior e ainda melhor, tá? A questão é se ele vai conseguir. Por quê? Porque o Rubens, ele esteve, quando ele surgiu no Galo, acho que houve ali um ou outro boicote. Primeiro, o boicote de alguns treinadores que o deixaram de lado em alguns momentos, né? Mesmo quando ele entrava na equipe e jogava bem, ele era boicotado, tá? Vários técnicos. Um outro problema, outro boicote, foi feito pela sua própria condição física, o que o levou, né, muitas vezes ao departamento médico do Galo. E o departamento médico do Galo, assim como o departamento médico do São Paulo Futebol Clube, né, costuma ser o departamento médico Mr. M, né, que faz mágica, né, que consegue fazer com que o jogador desapareça. Então, o jogador chega no DM e nunca mais volta. Ou volta depois de muito tempo. Ninguém sabe o que eles estão fazendo lá. Ninguém sabe propriamente em que setor do DM esses jogadores estão. O que todo mundo sabe é que esses jogadores não voltam nunca mais. Ou demoram muito para voltar. Né? Ou voltam, né, bate o cartão e volta novamente para o departamento médico e assim por diante. Quando o Rubens recupera completamente ali da sua lesão, né, e fica ali à disposição da comissão técnica do Galo, curiosamente, o Rubens, na minha opinião, nunca mais foi um jogador tão eficiente como era anteriormente. A questão que se coloca é a seguinte: será que a lesão do jogador foi totalmente resolvida? Ou será que neste momento temos ali o tal do trauma na cabeça do jogador, nas emoções do jogador, frequentando as emoções do atleta, né, a ponto de que ele se sinta intimidado para praticar algumas ações do jogo dele que ele praticava anteriormente. Tipo, chegar mais ao fundo, quando está no fundo voltar, né, fazer essa saída pelo corredor, essas coisas todas. Né? Esse combate por baixo que ele fazia e que hoje faz muito menos e tudo mais. Então houve uma clara queda de qualidade no jogo praticado pelo Rubens. E essa queda de qualidade está a serviço do quê? Em nenhum momento o Palmeiras provavelmente está a pensar nisso. Dirigentes não levam isso em consideração, não fazem uma análise séria do atleta, né? Então a questão é, o Rubens é um jogador de qualidade bastante significativa, bastante relevante. Agora, o Rubens é esse jogador com qualidade significativa e relevante que neste momento consegue jogar de forma eficiente. Este é o ponto. Na minha opinião, neste momento não. Isso significa que ele vai ser contratado pelo Palmeiras e vai ser um fracasso? Não necessariamente.
né? Pode ser que seja uma questão meramente psicológica, o jogador precisa sair da cidade do Galo, pode ser uma outra circunstância, enfim, várias circunstâncias podem estar a explicar este momento do Rubens, que não é um movimento positivo. Em tal caso, vale a pena o Palmeiras fazer essa contratação? Gente, tendo outros no mercado, não necessariamente. Não necessariamente não. Por quê? Porque, enfim, se tem outros no mercado, poderia perfeitamente buscar um outro jogador no mercado. Um outro ponto, a despeito da qualidade que ele possui, e que é inegável, né? O Rubens é mais um daqueles laterais que não marca tão bem assim. Então o Palmeiras agora vai ficar viciado em buscar laterais que marcam mal, é isso? Porque naquele setor já teve o Jorge, foi um fracasso, já teve o Caio Paulista, que foi um fracasso. O Rubens é melhor do que os dois, tá? Mas também tem algo de lateral que marca mal. Então veja, o Palmeiras do Abel, que precisa tanto de um lateral que apoie, mas que também marque muito bem, vai cair nesse erro de novo? Ou isso é um erro que todo mundo já sabe, né? Já é um problema que todo mundo sabe, né? Que o Rubens pode cometer, que ele pode entregar para o Verdão, mas eu tenho o controle disso, eu sei disso, eu vou saber lidar com isso. Perfeito, perfeito. O que não dá para aceitar é que depois de uma contratação como a do Jorge, né? O Palmeiras volte a cair no erro de contratar um jogador parecido com o Jorge, que era o Caio Paulista. E depois do erro da contratação do Caio Paulista, o Palmeiras volte a contratar um jogador que, embora não seja nem Caio Paulista nem Jorge, tem algo no jogo dele, em termos de marcação, que lembra muito o Caio Paulista e o Jorge. O Palmeiras vai fazer isso, vai incorrer neste erro. Este é o ponto que eu deixo também para vocês responderem. Deixa o like, gente, deixa o like, deixa uma resposta aí, fala se eu estou errado, fala se eu estou certo, pode criticar, pode sugerir, deixa um pix caso você tenha condição para isso, evidentemente, de qualquer valor. Eu fico muito grato por essa generosidade de todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, torcedores e torcedoras do Verdão. É isso, gente, é isso.